votação de líder, bancada do Republicanos. Vereador Fiuza com a palavra. Obrigado, presidente Marisol. Boa parte, vereador Fiuza. Vereador Scalco, o senhor sabe o carinho e o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, mas a gente precisa também ir com calma nas falas. Porque é fácil falar e dizer que está ruim, que tudo eu vou resolver. Eu queria saber se o senhor tivesse tido o privilégio de ter sido eleito, o senhor tinha prometido para a sociedade que 50 dias o senhor ia resolver o problema das UPAs. 50 dias ia ser resolvido o problema das filas das UPAs. 50 dias o senhor ia resolver os processos de licitatórios, de problemas de empresa, de trabalhos que tinham que ser executados, das empresas que acabaram, enfim, abandonando as obras. O senhor ia rever vários processos. Mas, honestamente, depois o senhor mudou. Não, era só os processos de licitação, de obras que foram abandonadas. Eu ia organizar melhor essa situação. Mas, enfim, a fila da farmácia do SES é responsabilidade do Estado. É ela que gera essa situação. Não é de hoje, é de vários governos que aquele espaço é um espaço pequeno. É um espaço que não tem como mais acomodar a nossa população para o recebimento de remédios, para poder fazer outros tipos de serviços ali, que são tudo junto. A gente precisa melhorar. Já está sendo feito um estudo para que tenhamos um outro espaço para que isso seja resolvido. Então, a gente tem que ter o cuidado para a gente poder ter uma honestidade intelectual. Porque, com todo respeito, por toda a boa vontade do senhor e de toda a equipe que o senhor tivesse ali junto com o senhor, não ia resolver o problema do dia para a noite. Por que o crescimento vegetativo da UPA é de anos isso que tem acontecido. Em alguns momentos, em alguns dias, principalmente no dia de segunda-feira, que tem um aumento de público de pessoas que vão fazer a procura dos serviços da UPA, tanto Zona Norte como Zona Sul, como Central. Nós precisamos condicionar com que médicos da estratégia da família das nossas UBSs, equipes de médicos, enfermeiros, nós precisamos melhorar isso. Só que isso não tem como ser feito, essa melhoria, sem um condicionamento primeiro, uma rúbrica econômica para que isso seja feito. Em segundo lugar, fizemos aí vários processos licitatórios para o chamamento de médicos, de profissionais, a qual eles preferem tocar o seu consultório de que hoje trabalhar no serviço público. E não é por conta do subsídio, não é por conta do valor, vocês que estão nos acompanhando. Não é por isso. É porque hoje, para eles, é melhor estarem no seu consultório, livres. Nós precisamos avançar muito, mas nós precisamos compreender que essas dificuldades que acontecem, infelizmente, na burocracia dos serviços públicos em todas as esferas, porque existe uma legislação que a gente precisa cumprir. Nós precisamos trabalhar a desburocratização dos processos licitatórios, nós precisamos avançar em algumas novas propostas para que não ficamos refém de que uma empresa que ganha um processo licitatório por ter ela o menor preço, seja ganhadora. Esse é o grande problema hoje da lei das licitações. Quando a vereadora Gladys fala muito bem, e eu também sou até suspeito em fazer esse comentário, eu sou entusiasta da educação infantil, principalmente no que se refere às primeiras séries iniciais. Construir um prédio ou construir prédios para a educação infantil, vereador Felipe, é fácil. Mas colocar toda a estrutura pedagógica, professor Lucas Carinhato pode falar muito bem dessa discussão. Estrutura de servidores, de professores, funcionários públicos. Nós não podemos dar a gestão de educação para a iniciativa privada. A parceria público-privada, ela vem bem
E vem tarde, mas vem bem, porque a gente vai condicionar a ter as estruturas necessárias, aquilo que a iniciativa privada poder tocar, ela vai tocar, mas a parte pedagógica, educacional, tem que ser com os nossos servidores. E não acontece isso do dia para a noite. Precisa ter rúbrica, precisa ter orçamento, precisa de tempo para que essas execuções sejam feitas. Então, a gente fica numa sangria, a gente como pessoas públicas, principalmente fiscalizadores que somos, vereadores, porque a gente quer ver a cidade avançar, a gente quer ver as coisas acontecer, e a gente percebe que quanto mais essa engrenagem ela fica burocrática, quem sofre não é apenas um governo que vai ser criticado. Quem sofre são as pessoas na ponta, que precisam que os serviços aconteçam da melhor forma possível. Vereador Cadore, a sua parte para mim poder fazer a conclusão. E já lhe cedo também, vereador Schalco. Fiuza, eu vi a manifestação do Schalco e da vereadora Gladys. Eu parabenizei eles pelo trabalho que fizeram, pela campanha que fizeram. Mas eu identifico também que a abstenção foi grande. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para o vereador Schalco e para a vereadora Gladys que eles também não tiveram capacidade de conquistar esses eleitores. Prova é que o eleitor fez a análise correta, no meu ponto de vista. Qual é a análise correta? Entendeu os argumentos do prefeito Adiló, entendeu os argumentos do vice-prefeito Nespolo e viram que a crítica pela crítica não resolve. Então, o resultado foi, no meu ponto de vista, justo, porque nós tivemos uma pandemia, tivemos enchente, tivemos grandes dificuldades, e o prefeito Adiló, com serenidade, como sempre teve, com conhecimento, como sempre teve da cidade, conseguiu, com choro, que a vereadora Gladys está dizendo também, conseguiu provar à sociedade que ele estava no caminho certo. E todos nós temos a consciência, o prefeito tem, o Nespolo, o vice-prefeito Nespolo tem, a própria vice-prefeita atual, a Paula Iores, tem, da necessidade de melhorar. Obrigado, Cadore. Nós precisamos melhorar, mas os problemas são recorrentes e é difícil resolver de uma hora para outra. Mas as urnas deram, mais uma vez, a prova de que o prefeito Adiló estava no caminho certo, está no caminho certo, e eu tenho conversado com ele e está querendo melhorar, sim. E o objetivo é melhorar. Isso é importante para o homem público, a ciência e a certeza de que tem que dar um passo a mais. Mas nós não podemos negar que o prefeito Adiló e a vice-prefeita Paula fizeram uma entrega muito grande para Caxias do Sul. Era isso. Muito obrigado pela parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Cadore. Vereadora Tati, depois eu cedo para o Schalco. Obrigada, vereador Fiuza. Acho sempre importante, eu sempre defendo a liberdade de escolha das pessoas. Eu acho que isso é essencial, isso é importante. A gente aprende com os acertos, aprende com os erros. E eu preciso dizer que esse programa, né, esse projeto do Mãe com Canguru, ele é uma opção. As mulheres não serão obrigadas a... eu prefiro colocar meus filhos numa creche, vai ter a opção de creche. Inclusive, as PPPs estão sendo estruturadas para isso. Agora, aquela mulher que quiser, ao longo do primeiro ano, ficar com o seu filho, ela tem a opção de... É uma escolha. Então, acho que é importante a gente falar, né, que é um projeto que vai ser implementado e que dará às mulheres a opção de querer ou não participar deste programa, né? E acho que é importante... Por gentileza, então, e dizer que sim, a gente respeita, né, o resultado das urnas, aprende com ele, observa o que deu certo, o que não deu certo, né? Fico feliz, vereador Schalco, com a sua preocupação com o governo, né? Acho que sim, somos todos caxienses, precisamos torcer sempre pelo bem da cidade, isso é ter grandeza, e o prefeito já está fazendo, sim, uma transição de equipe, e isso vai ser muito importante para que em breve a gente tenha anúncios importantes aí na gestão da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Obrigada. Obrigado, vereadora Tati. Vereador Schalco, tem mais um minutinho? Primeiro?
Tá bom. Peço desculpa, vereador Schalco, mas independentemente de qualquer coisa, que fique colocado aqui nesse plenário, que jamais nós vamos faltar com respeito para qualquer um dos nobres pares, mas a gente precisa também fazer o contraponto. É difícil governar, é difícil tocar uma máquina pública desse tamanho, e a gente precisa também entender que para que tudo isso seja feito, é preciso uma construção coletiva. Obrigado, senhora presidente. Declaração de líder, bancada do PSB. Na tribuna, vereador Zé D'Ambrossi. Senhora presidente, nobres colegas, quero